Olá, eu sou o Pedro Buxo Rimenez e este é o podcast Ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença. Ambição para Portugal, hoje com Daniel Terraça, economista, nascido em 1967, diretor da ESAD, Escola de Gestão Privada em Barcelona, correto? Exatamente. Depois de um tenure, é assim que se diz, na nova SBE, não sei se se diz assim, ou de um período. De um percurso, de um período. De um né? percurso, de um percurso. Daniel, obrigado por teres aceitado o convite. Vamos tratar por tu, porque somos mais ou menos da mesma geração. O teu livro, Ambição, Preparar Portugal para a geração mais bem preparada, que eu li com atenção e que gostei bastante. Devo dizer que ao contrário de outros livros, não é um livro cheio de receitas e fórmulas. E tem um lado muito, que é uma coisa que eu noto muito e que tenho notado muito nestas conversas que temos tido sobre a ambição, que é um grande amor pelo país, uma grande preocupação e uma espécie de irritação com porque é que as coisas não andam melhor ou mais depressa, ou porque é que somos assim. Não sei se concordas, mas no teu livro insistes num paradoxo que é: temos a malta nova é a geração mais bem preparada que alguma vez tivemos no país, não é? Mas o crescimento do país não acontece. Consegues explicar de onde é que vem esse paradoxo, ou o que é que isso te trouxe ter detectado esse paradoxo? É um gosto enorme de falar destas coisas da ambição e sobretudo do impacto da ambição em Portugal e mais que em Portugal num conceito abstrato nos portugueses e nos jovens portugueses e no seu futuro. O paradoxo é quase uma equação matemática, não é? No sentido em que se espera, segundo as teorias económicas correntes, que um país que tem mais capital humano, portanto, pessoas mais bem preparadas do ponto de vista académico, deve crescer mais. No fundo, este investimento em educação foi algo que se pensou para o país se desenvolver e para o país recuperar o atraso que tinha relativamente à União Europeia e a outras referentes. E no fundo, os 20 anos, até ao Covid, no fundo, entre os fins dos anos 90 e o Covid, o que tivemos foi um enorme desenvolvimento nas competências académicas dos nossos jovens e o país cresceu pouco. Cresceu, sobretudo, menos que a Europa, afastou-se dos níveis europeus e, portanto, esse é o paradoxo. Mas isto é uma verificação matemática. O que é interessante conversar e debater é o porquê, ou seja, porque é que o país, ao contrário da maior parte de outros países, e é um ponto interessante, ou seja, não é que isto seja, neste ponto de vista, Portugal é especial. O que é normal, e aquilo que se verifica noutros países, na Ásia, noutros países da Europa, nos Estados Unidos, é que os países cujas qualificações aumentam, e nomeadamente na Ásia, nos anos 60, 70, 80, quando as qualificações aumentam, os países tendem a crescer e tendem a crescer muito. E isso não se verificou em Portugal. Portanto, porquê? Esta é que é a questão interessante de refletir, é porquê. Eu apresento algumas propostas no livro, mas no fundo o título é o que interessa. Eu acho que nos falta uma ambição, ou seja, é preciso ter projetos grandes, ambiciosos, que queiram chegar longe, que queiram conquistar o mundo, para que estes jovens possam pegar nas competências que obtêm de um sistema educativo que de facto tem excelente qualidade, para que estes jovens consigam pegar nessas competências, juntar-se a esses projetos e transformar esse potencial em realidade
de crescimento económico e em realidade de desenvolvimento. E o que é que acontece? Como em Portugal neste momento não há esses projetos, o que os jovens fazem é pegam nessas mesmas competências e vão juntar-se a projetos fora do país e a partir daí conseguem fazer as suas vidas com um nível de bem-estar material maior e que não é só, ou seja, este processo daquilo que os jovens portugueses não encontram em Portugal e que encontram lá fora, não tem só a ver com os salários é um trigger importante, não tem só a ver com a questão da fiscalidade, também é um trigger importante, mas também tem a ver, e há muitas histórias que eu conto no livro, de que, de repente, quando saem da empresa portuguesa, onde se está à espera que eles sigam uma estrutura muito formal, uma grande distância ao poder, que façam aquilo que lhes dizem para fazer, quando vão para estas empresas fora, há muito mais espaço para crescer, muito mais espaço para serem eles próprios, uma relação de proximidade com as suas chefias que lhes permite ter mais ambição também, não só material, mas no sentido de propósito e no sentido daquilo que eles podem fazer. E, portanto, eu acho que na base deste paradoxo de que mais competências académicas não levaram a mais crescimento económico, tem a ver com o facto de que as empresas, os projetos, têm pouca ambição material de crescimento para pagar mais salários, mas também um ambiente pouco aberto, o que faz com que os jovens se sintam menos oportunidades para crescer pessoalmente e profissionalmente e não só do ponto de vista económico. Uma conclusão imediata é que as coisas tendem a não correr bem porque essas pessoas acabaram por morrer e esses miúdos mais bem formados academicamente vão subir na escala, não é? Ou seja, achas que ainda somos vítimas de algumas pessoas que não têm este tipo de mentalidade mais competitiva dominarem as hierarquias das empresas? Quer dizer, os países não podem. Eu acho que não vamos tentar fora, não é, gerações, mas eu não vou chamar vítimas porque sim, não parece. Sim. Eu acho que é uma característica do tecido empresarial português. Aliás, é uma das coisas que acontece é que, por exemplo, a idade média dos líderes empresariais portugueses está a crescer mais depressa do que a idade média da população. Não é? Portanto, há pouca substituição no topo das empresas e, portanto, tudo isso, esse envelhecimento da camada que gera muitas das empresas em Portugal, faz com que, no fundo, os valores e a forma de estar e a forma de gerir se tenham alterado. Sim, tem-se alterado e tem-se alterado muito, mas não se tem alterado com a velocidade necessária para absorver o talento que está a ser. Como é que os outros países conseguiram, não sei se conseguiram substituir esses gestores ou não, ou se esses gestores se habituaram a outro tipo de coisas? O que é que aconteceu nos outros países que não tenha acontecido cá? Ou... No fundo, isto passa tudo por... no fundo, é uma galinha de... Como é que ovo e galinha. Ovo e galinha. Porque, no fundo, o que acontece? Quando tens muito crescimento económico, Portugal, nos anos... Vou agora passando um bocadinho para o teu livro. Portugal, nos anos 80 e 90. Sim. Sucesso económico, muito crescimento, muita transformação. E o que se vê nessa altura é que a idade média das quadros gestores em Portugal diminuiu. Okay? Porquê? Porque há muita oportunidade. Essa oportunidade cria muito espaço e faz com que os jovens, a nossa geração, tenha tido um potencial de crescimento brutal. E nós lembramos disso. De repente, as pessoas saíam da faculdade em 1990 e rapidamente estavam no topo das empresas. Verdade. Porque havia imensas oportunidades. E, portanto, esse processo de abertura e de crescimento que se deu aí autoalimentou-se porque estes jovens chegaram a estas empresas portuguesas dos anos 90, criaram, de repente, tinham uma ambição, havia bancos que queriam ser os grandes bancos europeus, e isso fez a transformação que depois permitiu que as outras gerações pudessem entrar. O que se verifica em Portugal é que se os números também mostram que os anos 80 e os anos 90 foram anos de grande crescimento e a partir dos fins dos anos 90 até 2000 e até ao Covid foram anos de pouco crescimento, também quem viveu estas culturas como nós vivemos sente a diferença. Ou seja, nós saímos da faculdade nos anos 90 e de repente os nossos colegas todos já tinham excelentes empregos de topo nas grandes empresas, essas empresas tinham ambição e havia esse crescimento e de repente temos o contrário, os jovens saem, as FIAs não estão a ser alteradas e os jovens decidem, o que eu vejo é pouco potencial para crescimento de salários, pouco potencial para crescer dentro da empresa e, portanto, é melhor ir lá fora onde há mais oportunidades. E portanto, a ambição é um fator que se autoalimenta, ou seja, mais ambição, mais crescimento, mais lugar aos jovens, mais transformação, mais ambição, mais crescimento. E isto autoalimenta-se. E nós estamos um bocadinho presos em Portugal, aqui num bocadinho, saímos de um equilíbrio fantástico nos anos 80 e 90,
para um equilíbrio menos produtivo a partir do final do milénio. Uma das palavras que é mais enunciada pelas pessoas de atuar e por alguns políticos e, enfim, e pessoas que têm uma perspectiva crítica sobre a nossa realidade é a palavra produtividade, não é? É uma palavra que nas nossas conversas de amigos também surge e que surge ligada à lógica de quantidade, não é? Há pouco falávamos, eu dava-te o exemplo de que a ideia que eu tenho é que quando uma pessoa fala de produtividade significa que um padeiro alemão faz mais pães, digamos assim, por dia do que um padeiro português. Mas a produtividade não é bem isso, não é? Ou seja, nós não somos necessariamente preguiçosos, certo? A produtividade não é nada disso. Para já, produzir mais pães também não tem a ver só com a preguiça, tem a ver com as máquinas e qualidade das máquinas, uma série de questões. Mas não é a questão da quantidade. Eu acho que, acima de tudo, a produtividade é a nossa capacidade de transformar aquilo que sabemos fazer em coisas que as pessoas realmente precisem e estejam dispostas a pagar por isso. E, portanto, acima de tudo... O que é a produtividade em Portugal ser baixa? O que é que significa esta frase? Significa que qualquer trabalhador, junta-se a uma empresa e aquilo que a empresa está a produzir é ou pouco, que é a história que estamos a contar, ou não tem mercado suficiente a nível global, ou não tem capacidade de penetrar e posicionar-se nesse mercado, com as marcas, de forma a que as pessoas estejam dispostas a pagar mais por isso. E, portanto, tem a ver, obviamente, com os trabalhadores, também não vale a pena tirar daí, mas tem a ver com a capacidade de criar marcas, com a capacidade de criar projetos ambiciosos, com a capacidade de expandir-se internacionalmente, com a capacidade de conquistar mercados internacionais, que são funções não necessariamente do trabalhador, são funções do gestor e são funções das classes dirigentes das empresas. E essa capacidade de fazer essas funções, de criar mercados, de criar marcas, de conquistar novos mercados, de expandir internacionalmente, é aquilo que faz com que a empresa tenha mais margem, mais mercados, e isso é que permite à empresa depois, claro, pagar melhor aos seus trabalhadores. Falávamos há pouco, que me pareceu uma ideia interessante, nunca tinha pensado sobre isso, devo dizer, que é, se o meu filho quiser ter uma marca de t-shirts e ele me disser que ambiciona ser maior do que a Zara daqui a 20, 30 anos, ou seja, chegar ao sol antes de chegar à lua, isso é um pensamento que devia existir mais nos nossos miúdos, nos nossos jovens, ou nos nossos adultos, ou nas pessoas mais velhas, ou é meio disparatado como ideia de base para se lançar um negócio? Esse é o ponto, Pedro. Esse é o ponto. Ou seja, o que nós temos que fazer com os nossos jovens e com os nossos menos jovens, porque vai demorar, se vamos esperar pelos jovens vai demorar muito tempo, o que nós temos que fazer todos, e eu digo português e todos os países fazerem, é que cada uma das pessoas, dos seus empresários e dos seus trabalhadores, mas sobretudo dos seus empresários, tem que ter essa vontade de chegar ao sol. E essa vontade de chegar ao sol, que eu estava a referir há bocado, é criar marcas reconhecidas para competir com a Zara, se for preciso disso, penetrar mercados grandes, internacionais, onde sabemos que é difícil entrar, mas que é onde estão a maior parte dos potenciais clientes, encontrar formas de distribuição que sejam inovadoras e se calhar entrar em mercados e em disrupção onde nunca entramos. E porque, obviamente, que isto é aqui a ambição, não é? E esta ambição, que eu acho que temos alguma visão crítica disso em Portugal, até começamos logo a rir-nos, mas disparate, como é que é possível quereres fazer isso? Precisamente, sim. E eu acho que e essa é uma parte, uma é troçarmos um pouco dessa ambição. Outra é uma certa inveja, que é puxar para baixo para não chegar aí. Qual é que é o desafio disso? É que, no fundo, essa ambição, que nós podemos ter uma visão até crítica do ponto de vista pessoal, é a ambição que faz andar o mundo. Porque eu, se quero fazer uma marca de t-shirts para competir com a Zara, voltando à história que tu disse há bocado, é este meu processo de fazer tudo isso que vai criar empregos, que vai pagar impostos em Portugal, que vai fazer com que os meus subcontratantes consigam vender cada vez mais. E, portanto, esta ambição tem um efeito externo no país, que é todos os outros, desde os consumidores que vão ter as minhas t-shirts, aos meus trabalhadores que vou contratar para fazer isto, às pessoas aos meus fornecedores que eu vou contratar para me fornecerem serviços, todos eles vão beneficiar daquilo que foi a minha ambição. E, portanto, os países fazem-se, as sociedades fazem-se, na ambição de um grupo, que não são todos, mas destes empresários, que fazem com que todo o resto cresce o seu nível de vida, encontram um sentido de propósito individual para lá chegar. Esta ambição, obviamente, tem que ser temperada, porque nós não queremos uma ambição desmedida que destrua a sociedade no processo, com falta de responsabilidade social, e também, obviamente, tem um efeito pessoal, que é, de repente,
Eu tenho uma vida de uma muito maior ansiedade do que teria de outra forma. Certo. Mas é esta a ambição que faz. Quando nós pensamos, no fundo, nas sociedades da Ásia, que foram os grandes motores de sucesso nos anos 80 e 90, aquilo não foi não aconteceu por acaso. Aconteceu porque houve uma quantidade de empresários que viviam, para usar o exemplo da Coreia ou de Singapura, que eu conheço um bocadinho melhor, que estavam num país fechado e que de repente decidiram, não. Vamos usar um exemplo, a Samsung, não é? De repente, há um empresário que está numa empresa coreana fechada no mercado nacional, de baixa qualidade, e que diz, não, eu agora vou fazer uma empresa e vou fazer a maior empresa de produção de home appliances do mundo. E é isto que faz com que a Coreia se desenvolva. Não é o país da Coreia, digamos assim, que o resto da Coreia, que os fornecedores da Samsung, que os trabalhadores da Samsung, que os quadros que estão das universidades coreanas que se juntam à Samsung, é isso que faz com que os países andem para a frente. Não é. Nós pensamos muito, não é as políticas económicas. As políticas económicas só fazem sentido, só geram alguma coisa, se por trás houver uma camada de empresários com a ambição para tirar partido dessas políticas e esse contexto económico para criar os empregos, para gerar contratos para os fornecedores e para fazer a sociedade funcionar. Uma das razões porque eu gostei ainda mais do teu livro e que não é habitual neste tipo de diagnósticos, creio eu, tu dizes na parte final que nós não nos podemos deixar destruir emocionalmente, não é? Ou seja, lá está, se o meu filho ou se este filho imaginário quer ter uma marca de t-shirts que vença a Zara um dia, vai haver muitas barreiras e não só barreiras reais, físicas, não é? Vai haver barreiras de mentalidade, não é? Vai haver e o que é que tu vês nos outros países, a tua experiência? Vês um ambiente mais favorável a este tipo de megalomania ou de entusiasmo juvenil ou há pessoas velhos do Restelo, digamos assim, em todo lado que perturbem este tipo de ambição e de dinâmica, não é? Porque quando uma pessoa é nova deve ter dinâmica, deve ter vontade e deve ter arregaçar as mangas e fazer e acontecer, não é? O que é que achas que em Portugal há um grãozinho a mais de areia nas engrenagens da ambição? Ou há uma Portuguese way que se mete no meio de uma promoção da ambição enquanto uma coisa positiva? Tu estás sempre a falar nos jovens, mas eu volto a referir que não podemos só falar nos jovens, porque se falarmos só nos jovens vai demorar muito tempo. Há toda uma elite empresarial portuguesa que deve, pode e tem a responsabilidade de assumir essa maior ambição. Okay? E temos tido pouco. Porquê? Eu acho que a cultura não ajuda. Nós olhamos para a ambição de uma forma bastante negativa. Porque é quase uma comédia, mas quem é que tu pensas que é para fazer isso? Ou porque há uma certa inveja. E eu tendo feito parte do projeto, por exemplo, aqui na questão da nova SBE, é interessante quando se começou o projeto, a quantidade de pessoas que diziam isto não é possível, para que é que te vais meter nisto? Porque isto vai correr mal e vais ficar com o nome queimado. Não é? Isto em Portugal nunca se vai fazer. E portanto, e a quantidade de comentários que tu vais ouvindo fazem-te pensar muito seriamente se não te estás a, desculpem a palavra, queimar ao fazer e a dizer que vais fazer. E portanto, eu acho que nós devemos... O que aconteceu no projeto quando eu estive na Nova, que é interessante, é com a crise foi o enabler, porque a crise levou a um sentimento tal... A crise da dívida. A crise da dívida, que as pessoas de facto estavam à procura de qualquer coisa que fizesse voltar a acreditar. E de facto foram momentos interessantes, mas eu acho que assim que a crise passou, e vejam, há um movimento durante o período da crise em que de repente os portugueses se fizeram à vida, desculpem a expressão, e foram à procura de formas de sobreviver e de andar no tal desenrascanço. E o nosso registro é este. Ou seja, quando a crise vem, a ambição vem pelo desenrascar. Porque como estamos aqui aflitos, vamos e fazemos. Assim que a crise passa, voltamos a... Pronto, isto agora já passou, vamos tentar, vamos não correr riscos, vamos não pôr a cabeça demasiado alto, vamos começar a falar mal daqueles que o querem fazer e voltamos a ficar presos. Portanto, eu acho que é preciso transformar em Portugal a ambição é desenrascar, e transformar a ambição é desenrascar,
A ambição é tentar fazer um projeto ambicioso de longo prazo, para mim, sabendo que esse projeto ambicioso de longo prazo, para mim, vai trazer um efeito colateral para o país, de demonstração, de uma série de pessoas que se vão juntar, de pessoas que vamos contratar. Portanto, criar esta ambição de longo prazo para fazer projetos que sejam realmente ambiciosos, numa ambição global que não há nenhuma razão para que Portugal não seja capaz de o querer fazer. Voltando ao tema, eu vou fazer uma empresa de t-shirts para competir com a Zara, que foi o tema que fazer. Porque não? Não há razão nenhuma para não se fazer isso. E fazê-lo com um contexto profundo de propósito, que é, eu sei também o impacto que isto vai ter, portanto, eu sei que isto vai ter um impacto à minha volta, vai ser um exemplo importante, e sabendo que o processo para lá se chegar vai ser difícil. Difícil porque as pessoas não vão acreditar, difícil porque há uma quantidade de barreiras legais, difícil porque o país tem um mindset muito de que nada é possível, mas quando 10, 15, 20 mostrarem que se é possível, de repente começa-se um efeito de onda que outras pessoas começam a juntar-se a esse processo. E esse processo de transformação, volto a dizer que é interessante, que se viveu em Portugal nos anos 80 e 90, e nós vivemos por fazer parte dessa geração, em que de repente se acreditou que era possível fazer tudo, de repente perdeu-se isto. E temos que voltar a recuperar, porque não há razão nenhuma hoje para Portugal não ser. Nós temos um enquadramento global incrivelmente favorável. As pessoas hoje estão a vir para Portugal, as pessoas estão a querer chegar aqui. E porquê? Porque há poucos sítios no mundo que sejam realmente interessantes para fazer negócio. Os Estados Unidos estão na situação em que estão, e portanto há uma oportunidade única, e nós temos que ter a ambição de aproveitar esta oportunidade para fazer muito mais. Um dos temas que eu escrevo no livro é quando há muitos aspectos em Portugal, por exemplo, a orientação ao longo prazo. Nós estamos nos níveis mais baixos da União Europeia. A aversão à incerteza, estamos nos níveis mais altos. Portanto, há temas culturais que nos tornam a missão difícil. Mas as culturas também se mudam. A cultura da Coreia do Sul, em 1960, era pequena, fechada, pouco aberta ao mundo. A cultura, a partir de 1990, ambição, grandes empresas internacionais. As culturas se mudam. É preciso começar uma torrente de exemplos que se possa fazer, e essa torrente, outras pessoas se vão juntar, e às tantas mudam-se as coisas. Quando comecei na Nova era um bocadinho esta a ideia. Falas de um contágio, não é? De que possamos ter, enfim, gestores ou empresas que contagiem a vontade de outros. Mas, então, aceitando o teu repto, que eu estou sempre a falar dos jovens, e tens razão, da malta de meia idade, mas se eu tiver uma vida boa, um bom salário, uma boa família, uma casa de fim de semana, como é que tu me convences a ser mais ambicioso na minha empresa? Eu tenho 40, 50 anos, tenho uma empresa de esquentadoras, imagina, em Leiria, e está bem assim, os meus filhos têm uma boa vida, a minha mulher tem uma boa vida. Há algum mal em eu não querer mais, em eu não querer ser mais ambicioso? Pessoalmente não há mal nenhum. Certo. Mas para a comunidade? Pessoalmente não há mal nenhum. Sim. Mas se todos vivermos assim, o país não avança. Nem este, nem nenhum, claro, não é? Nem este, nem nenhum. Sim. E portanto, esta é a grande tensão. E portanto, como é que eu convenço? E a única coisa que posso convencer é que o sentir que fazemos, e que fazemos coisas grandes, e eu aí falo um bocadinho a minha primeira pessoa, e que fazemos parte de projetos com outras pessoas, que por um lado sentimos a diferença que pode fazer, por outro lado sentimos as pessoas todas envolvidas nesse projeto a vibrarem com ele. A única coisa que posso dizer é que é suficiente para o custo que isso tem. Mais uma vez, não há mal nenhum não se ter essa ambição, mas o país fica aquilo que é. Não se transforma em mais. Porque não há política económica que nenhum governo possa fazer, nem lei laboral, nem nada que nenhum governo possa fazer, que de facto dê qualquer resultado, se não houver empresários que transformem essas oportunidades, que são só oportunidades, numa realidade com ambição.
E é isso que, no fundo, faz diferença na vida das pessoas. E é importante também que as próprias pessoas, a comunidade no geral, reconheça que esses homens e mulheres que têm essa capacidade de transformar as oportunidades em realidade de empregos, de exportação, de implantação internacional, de marcas fortes, é importante que a comunidade também reconheça que é essa energia que faz com que as cidades andem para a frente. Uma das coisas, enfim, estamos já a acabar. Uma das coisas em que eu tropecei quando escrevi um livro sobre os anos 80 e foi como nós gozávamos com os imigrantes aqui com E, não é? As pessoas que vinham de França e que vinham à terra, gozava-se muito em Portugal com eles, não é? Porque, enfim, aquelas piadas óbvias e que depois traziam sempre um carro grande e pronto. Mas essas pessoas, em muitos casos, enfim, pagaram a reconstrução da capela na aldeia, pagaram outras infraestruturas na sua terra, não é? Ou seja, contribuíram materialmente para enriquecer os sítios de onde vieram. Nós agora temos o Cristiano Ronaldo, que é talvez a única marca global que nós temos. Não sei se aceitas enfim, aqui para efeito de conversa. Pelo menos eu, enquanto português, eu tenho muita admiração pelo que ele conseguiu e pela forma como ele parece querer continuar a influenciar a sociedade. Ou seja, ele não parece querer viver por uma torre de marfim qualquer e estar lá sossegadinho. Portanto, o tipo parece querer investir aqui, investir ali, não sei o que, da Arábia. Teve agora com o Trump, não é? Foi muitíssimo criticado em Portugal. Tu achas que as gerações mais novas, e deixa-me voltar aqui à minha teima, veem no Ronaldo um caminho? Se este tipo conseguiu ser o número 1 e se este tipo é influente aqui e até é recebido pelo presidente americano, independentemente de ser do Trump ou outro qualquer, isto é uma referência para mim? É uma boa referência, uma marca global como o Ronaldo? Eu acho que o Ronaldo é uma extraordinária influência sobre os jovens portugueses na capacidade de acreditar. Porque não há ambição. Eu acho que a condição prévia é acreditar. Ele, quando era miúdo, já queria ser o maior. Dizia isso, não é? Sim. E eu acho que, obviamente, o Cristiano Ronaldo não é só uma marca, é um personagem absolutamente extraordinário da história portuguesa. O que é importante é que este exemplo não seja só um exemplo no futebol, não é? Que de repente vamos todos querer fazer o caminho igual, portanto, porque aí não há muita potencial para fazer. Mas acima de tudo, mas mais que isto, quer dizer, a marca portuguesa hoje é uma marca forte. Eu acho que as pessoas que não fora conheciam um pouco Portugal, hoje toda a gente conhece Portugal. A marca Portugal nos Estados Unidos é uma marca fortíssima que existe. E portanto, o caminho está aberto para que os portugueses criem projetos muito ambiciosos e hoje que já nem precisam de esconder a marca, o facto de serem portugueses, com marcas com nomes sonantes. O Made in Portugal. O Made in Portugal tem valor e, portanto, o caminho está todo aberto. Quer dizer, se nós não conseguimos transformar esta oportunidade em uma realidade de crescimento económico, e não é só de crescimento económico, é de crescimento de orgulho naquilo que somos e de compromisso com a comunidade a que pertençamos. Eu sou economista e às vezes reduzimos tudo ao crescimento económico, mas o crescimento económico é só o reflexo de um estar, de uma sociedade que acredita em si própria e que quer correr riscos e que tem uma capacidade de juntos fazer projetos muito grandes. E portanto, se não conseguimos aproveitar esta oportunidade, e por isso é que eu acabei por escrever o livro, para fazer algo onde passamos ao patamar seguinte, que é o tal patamar onde eu acho que já tínhamos estado nos anos 80, que é acreditarmos em nós próprios, a oportunidade perder-se-á. Uma última questão enfim, que tenho genuína curiosidade, porque eu conheço algumas pessoas portuguesas que vivem lá fora e dizem de facto isso que tu estás a dizer, que hoje as pessoas à volta deles olham para Portugal de outra maneira, melhor. Os alunos da nova SBS, suponho que em Barcelona também haja estudantes portugueses, têm alguma coisa diferente, para melhor ou para pior, do que os alunos de outras proveniências? Ou há aquele nível, acaba por haver um nivelamento? Sentes alguma coisa diferente? Enfim, no nosso tempo, pediam ao professor para adiar o teste, diziam que estavam doentes e que só podiam entregar o trabalho amanhã. Esse tipo de coisas continua ao nível de escolas de gestão tão exigentes? Nem mais nem menos que os outros alunos. Ok.
Eu acho que há uma característica, os alunos portugueses, eu acho que há uma enorme capacidade de trabalho, ou seja, o espírito de sacrifício é brutal. Ou seja, a capacidade de, para o que isso tem de bom e de mau, mas a capacidade de disciplinarmos e de trabalharmos mais, mesmo que isso seja difícil, enorme. Portanto, este espírito de sacrifício enorme, o tal espírito de sacrifício que eu acho que viveram os imigrantes que tu referiste há bocado, que fizeram com que a imigração portuguesa tivesse muito sucesso onde foi, vive-se também do ponto de vista hoje nestes alunos que se vê, e portanto os alunos portugueses têm de facto uma capacidade de trabalho incrível, o que cria ainda mais, porque senão, então, mas porquê é que o país não é capaz de fazer isso e é preciso ir lá para fora para tirarem partido disso? Portanto, isso é um marco da nossa cultura, esta capacidade de trabalho. E o segundo marco é obviamente uma afecção, uma proximidade com a família e com o país que é forte. Ou seja, os portugueses que vão para fora têm mais saudades do seu país do que outros países quando vão para fora. Isso é interessante. E esta relação isso é uma relação... Inclui-me a mim também, quer dizer, eu acabo por vir aqui muitas vezes e tive muito tempo fora e eu acho que quando vejo a minha experiência, e eu acho que isso é uma coisa do sul da Europa, mas Portugal é muito forte, que é, eu tive muito tempo fora, eu tive 18 anos da primeira vez e agora já há alguns anos, mas nunca, o que é que eu era, nunca pus em causa, que era português. E eu acho que o que acontece muito com outras comunidades é uma pessoa vai e depois desconecta-se muito mais com aquilo que é a realidade local onde cresceu. E portanto eu acho que são dois marcos da cultura portuguesa, são dois marcos interessantes. Eu acho que em Portugal, se houver um grande movimento, a tal movimento da alteração, um desígnio da alteração, o potencial do regresso que têm todos estes portugueses que estão fora, que rapidamente vão voltar se houver esta oportunidade e que vão trazer com ele as relações que têm, criam um potencial enorme para uma presença portuguesa global muito forte. Porque de repente são eles que vêm, aquilo que eles aprenderam e as relações que criaram que vêm ajudar aquilo que se fará em Portugal. E portanto eu acho que nós estamos à espera aqui de um trigger, que é este trigger de voltar a acreditar, e voltar a acreditar tem a ver com as políticas que os governos façam. Voltar a Portugal tem a ver com que as elites portuguesas queiram fazê-lo e façam nas suas empresas e nos sítios onde estão. E voltar a Portugal a acreditar tem a ver com que a sociedade, cada um de nós, começa a reconhecer, não só no Cristiano Ronaldo, mas também naqueles empresários que fazem projetos grandes e interessantes com visão lá fora, e às vezes naqueles empresários que o querem fazer e que falham, mas não faz mal que falhem, porque o mais importante é que o tenham tentado, e que a nossa sociedade também começa a reconhecer neles o valor, porque são eles, e é aquilo que eles façam, e os projetos que eles criem, e a ambição que eles tenham, que vai fazer mudar o desígnio não só deles, mas de toda a sociedade portuguesa. Bom, Daniel, estás com este otimismo, estás otimista, não é? Eu tenho que ser otimista, a vida tem que ser sempre vivida com otimismo. Eu acho que o meu otimismo é grande para Portugal. Sobre o mundo, eu acho que vamos passar aqui uns períodos difíceis, mas isso fica para outra conversa. Sim. Obrigado por teres vindo. Um abraço. Obrigadíssimo. E acima de tudo, a vontade que estes e outras conversas que vamos tendo aqui e noutros sítios façam com que pouco a pouco se crie esta onda para um futuro que será diferente. Obrigado, Daniel. Até à próxima. Obrigado. Este episódio teve sonoplastia de João Luís Amorim, coordenação de João Filipe Lopes, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Pedro Buxerri Mendes, volto na próxima semana com mais ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG.
Fazer diferente faz a diferença.